porque meio que era sírio na minha cidade. Mas agora estou orgulhosamente honrada em fazer a review do primeiro episódio, que vai por mim. Valeu a pena. Primeiro vamos falar da opening, que, gente, é bonitinha. Meio que tem uma vibe meio que da primeira opening de Nanatsu, onde foca no Percival, Donnie, Nasce, Exane, sim, e ele fazendo bobices ao mesmo tempo que lutam. E um pequeno spoiler na opening: vai aparecer um certo personagem das antigas que curte bastante respeito, se é o que você sabe do que eu tô falando. O episódio começa em uma grande montanha, onde já temos o primeiro vislumbre do nosso protagonista mais fofo meio que dessa franquia, Percival, que estava perseguindo um pássaro gigante. Bom, o Percival fala pro seu avô olhar pro céu e ele: oh, eles têm se tornado raros nos últimos tempos. E o Percival: mas não tem o que eu possa pegar. Então o avô pega meio que um daqueles excrementos meio que de arrear o chão e decide jogar no pássaro. Bom, o Percival tenta pegar o pássaro abatido, mas acaba caindo junto com ele. Bom, o Percival consegue se pegar, meio que salvando sua pele. E, gente, em todo o universo, ele é fofo. Nisso, Percival exibe suas excelentes artes de cortar meio que o bicho morto pra fazer comida. E Percival começa a comer sua carninha. E, gente, não dá pra resistir, ele é muito fofo. Só que nesse pássaro aí, tinha uma espécie de símbolo meio que no queixinho dele que desaparece. Daí, depois Neto e avô vão fazer uma partida de lutinha. E Percival ia ganhar se não fosse pela força do seu corpinho pequeno. Percival fica triste porque perdeu, mas o avô: olha, você me forçou a levar as coisas a sério, você esteve perto. E nisso, temos a primeira carinha fluffy do Percival versão Nisso, o avô vai lavar a louça, narrando como seu netinho cresceu rápido. E nisso ele acaba lembrando de uma coisa e fica apavorado. Bom, ele chega pro Percival que ele tava meio que fazendo xixi, meio que na moita. E ele fala: amanhã é um grande dia, temos que celebrar. Bom, e o Percival: tá, mas de quem? E o avô cai e fala: ué, de você! E o Percival: quantos anos tô fazendo? E o avô: 16! Sim, essa fofurinha tem 16 anos. E meio que o avô: com 16 anos você se torna um adulto. E o Percival: eu posso tomar álcool. E ele fala: não, você ainda é muito jovem. Nisso, o avô e filho e neto vão observar meio que os céus. E o avô pergunta se o Percival não tem vontade de deixar o pico do dedo divino, que é o nome da montanha onde eles moram, e explorar o vasto mundo. E o Percival: não! Meu avô, pô, na sua idade eu tava com vontade de sair pelo mundo. O Percival explica que é porque ele meio que tava feliz na vida que ele tava tendo. E o avô fala que de vez em quando aparece uma silhueta no meio das nuvens. E o Percival fala: é a Ilha dos Celestiais, que meio que foi criada pelos descendentes do clã das deusas. Bom, o Percival fala que o avô dele nunca viu com os próprios olhos. E ele fala: não, é porque eu não sei voar. Mas não fala que não é isso. E o avô tenta explicar que meio que debaixo do pico, meio que tá um continente chamado Britânia. Um país cheio de mistérios e aventuras. Ele fala de uma torre torta, onde vive uma maga que renunciou ao amor. Um cavaleiro navegando numa barca voadora. Uma caverna cheia de buracos que leva até o inferno. Uma dama que mora num lago que atrai e aprisiona heróis. E uma floresta na qual ninguém pode escapar. E isso é coisa que só fã de
Você tá curioso? Percival faz mais uma dessas carinhas fofas sem entender nada. E o Percival, vamos pescar um peixe no jantar? À noite, Percival vai comendo seu peixinho noturno. E o avô, nem seu pai conseguiu esperar 18 anos para ele se aventurar pelo mundo. E nisso, Percival pergunta como seu pai morreu. E o vovô tenta disfarçar. E mais uma vez pergunta se o Percival tá cansado de viver num lugar mais isolado do mundo. E o Percival, eu gosto de viver aqui, porque você está comigo. Gente, que fofura. Bom, o Percival mais tarde faz meio que uns arquinhos de flecha pra pegar lagosta. E nisso o avô dele fala que os olhos dele detectam o mal, a boca só diz a verdade e seu coração está cheio de justiça. E a espada dele derruba os seus inimigos. E o Percival meio que sabe que ele tá dizendo isso porque ele sempre diz isso quando tá bêbado. E quando o avô ia dizer uma coisa, meio que o Percival fala: eu serei capaz de derrubar o mal, socorrer os mais fracos e proteger aqueles que são importantes, mesmo que custe sua vida. E o Percivalzinho fala tudo fofo: eu vou te proteger, não importa o que aconteça. E o velhinho todo se sudere: eu não sou velho bastante para precisar de alguém para proteger minha vida. Mais tarde, Percival e sua avó estão dormindo, só que Percival ainda está acordado. Nisso ele caminha meio que para ver a vista do morro e vai se lembrando no meio que do que o avô tentou falar para ele. E nisso Percival começa a correr em torno do tal do morro, morrendo de vontade para ir para esses lugares. E ele fala que tá tudo bem, pois desde que ele tenha o seu avô, tudo estará bem. Nisso, Percival começa a ter um sonho de meio que o avô dele tenta falar alguma coisa, mas ele acaba acordando. Meio que tava numa mole neblina, meio que de manhã. E nisso, Percival ouve um barulho. E é aí que Percival vê um cavaleiro voando, usando meio que um barco. Nisso, o cavaleiro fala: tenho certeza que foi ele que abateu meu companheiro. Foi por isso que eu não consegui achá-lo, mesmo procurando no país inteiro. E o Percival fica: uau, é o cavaleiro do barco fantasma! Bom, o cavaleiro fala que ele tá procurando por alguém e pergunta se ele viu alguém chamado Bags. E o Percival: ué, é meu avô! Bom, o cavaleiro fala que ele é um velho amigo dos tempos onde o Bags era o cavaleiro sagrado. E ele havia cortado relações há 16 anos atrás, mas tem um assunto urgente para tratar com ele. E o Percival meio que fala: se mora no outro lado da colina. Mas antes, o Percival quer ver o barco dele. E o cavaleiro: tá, pode olhar. E o Percival: Iba! E o cavaleiro: que homem cruel por ter criado na ignorância. E nisso Percival sente um mau pressentimento. Mas Percival acha que tá imaginando coisas. Nisso Percival vai brincando com o barquinho meio que do cavaleiro. E meio que o barco não se mexe, meio que quando o Percival tenta navegá-lo. E ele acha: talvez é porque eu não seja um cavaleiro, um rei sagrado. E ele nem sabe o que é um cavaleiro real. Além disso, ele acha o cavaleiro bem assustador. Nisso, Percival, meio que impulsionado pela atenção, decide ver o que esse cavaleiro tem de intenções. Nisso, vemos o avô dele preparando o café da manhã, se perguntando onde foi o Percival. E nisso, chega o cavaleiro e fala: tá usando a espada da vossa majestade como simples utilizo de cozinha. E nisso, o avô do Percival é atingido por um ataque. O cavaleiro fala que o Belges fugiu do seu mestre e o traiu há 16 anos. E a ideia dele estar vivendo pacificamente não passou pela sua cabeça. Mas o Belges fala que eles que são os traidores, por perderem todo o respeito dele. Nisso os dois começam a fazer uma luta de espadas. E nisso o cavaleiro manda uma magia que perfura o corpo do Belges. Mas o velho aguenta. Nisso chega Percival perguntando o que o cavaleiro tá fazendo com seu avô. E meio que o cavaleiro: olha, você vai ser o próximo. Mas Percival é mó teimoso e tenta lançar uma pedra meio que na cabeça do cara. Bom, o cavaleiro se defende, então o Percival decide lançar uma rocha na cabeça dele. E nisso dá chance de Belges meio que pegar meio que o cavaleiro e fala pro Percival fugir. Só que o Percival não quer deixar seu vovozinho. E o cavaleiro: tá tudo bem, vocês não irão a lugar nenhum. E nem outro. E nisso o cara lança outra magia
que meio que dessa vez perfura totalmente o corpo do Belg. E um pouco de sangue cai no queixinho do Percival. E aí, como prometido, o Percival também é atingido pela magia meio que do cavaleiro. Mas Percival ainda resiste. E tenta dar um soquinho, mas sem sucesso. Então, o cavaleiro mete um chutão no Percival. E esse cavaleiro se chama Ironside. E o Belgus pergunta do porquê que ele veio só matá-lo agora. Meio que o cavaleiro fala que uma previsão sombria surgiu nesses dias. O surgimento de indivíduos que levarão o soberano Rei Arthur à sua perda. Os chamados os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eles ainda não conhecem as identidades deles, portanto, se tornou o dever deles eliminar todas as ameaças em potencial. E apesar da decadência dele, não é impossível que um deles, dos credores, seja um dos Cavaleiros do Apocalipse. E também foi essa a razão que ele também atacou o Percival. Bom, a Ironside fala que ele só tá cumprindo o dever dele. Nisso, Belgus tenta se levantar e ele vê Percival totalmente levantado e com lágrimas nos olhos. Ele se desculpa com seu vovô, pois ele não pôde fazer nada. Nem o conseguiu proteger. Mas Belgus fala que é o contrário. Ele que deveria ter protegido Percival. Mas Percival não queria que o avôzinho dele se machucasse. Só queria proteger a sua família. Percival começa a chorar nos ombros de Belgus. Belgus fala para ele não chorar, pois não é ele que deve proteger. E ele fala que em breve ele vai encontrar alguém que ele pode confiar e caminhará ao seu lado. Percival fala que ele acha que foi punido porque ele mentiu. Percival meio que queria se aventurar, mas ele disse o contrário. E acha que os deuses ficaram bravos e o puniram. Nisso, Belgus fala que ele também mentiu. Ele fala que ficou feliz quando Percival disse que gostaria de viver aqui com seu vovô. Percival sorri entre as lágrimas, mas seu vovô tá cuspindo muito sangue. E ainda se pergunta como Percival consegue aguentar ficar de pé mesmo com uma cicatriz bem no corpo dele. O Percival fala que não é nada, pois o vovô dele o treinou ao longo desses 16 anos. Nisso, Belgus fala pro Percival ouvir suas palavras. O homem de armadura vermelha se chama Ironside. E ele é o pai de Percival. E Percival fala que o pai dele meio que morreu. Ele achou que o pai dele morreu quando ele ainda era pequeno. Mas o vovô dele meio que escondeu a existência dele por uma única razão. E o Percival pergunta do porquê que ele tá fazendo tudo isso. Pois se ele for o seu pai, por que ele fez uma coisa tão horrível como essa? E o vovô dele fala que ele acha que não tem tempo para explicar tudo para ele. E se ele quiser saber, ele tem que encontrar Ironside. Ele fala para Percival se preparar para uma viagem, pois ele terá que ir sozinho. Só que Percival não quer ficar sozinho, pois ele quer que o vovô dele vá com ele. Ele quer que o seu avô fique com ele e que ele não morra. Então o vovozinho dele coloca a mãozinha na cabeça do Percival e fala para ele não se preocupar, pois ele sempre estará ao lado dele. E ele fala o nome do seu neto: Percival, o adorável. Ele é a sua esperança. E aí, Belgus morre. Gente, eu me emocionei com essa parte. Porque, pô, essa fofura mesmo tendo 16 anos e aparência meio fofinha, não merece sofrer. Nisso, Percival dorme em sua primeira noite sem o seu vovô e faz um funeralzinho pra ele. Percival fica com uma cicatriz no meio do peitoral por conta do ataque do Ironside. E o Percival tenta continuar a sua vida sem o seu vovozinho. Bom, o Percival tenta meio que arrumar a sua casa. Aí, quando ele arrumava a cama, ele acha uma mala. E quando abre, meio que é um bando de roupinhas, com uma cartinha do vovô, que era para o Percival um dia meio que se aventurar. Nisso, vários dias e noites se passam. E Percival, enfim, vai à sua jornada. Então ele veste a velha capinha e o capacete do seu vovozinho. E ele vai caminhando em sua jornada gloriosamente até tropeçar.
Então o Percival vai descendo o pico do dedo divino e o Percival passa dias meio que só descendo nesse pico. Até que chega um dia onde o Percival, enfim, tá conseguindo ver meio que as paisagens do continente. E o Percival, viva! É poucos peces vai botar os peces em Britânia! Mas o Percival acidentalmente acaba caindo. E aí vai em cima de um pássaro. Do pássaro que meio que ele comeu. Mas, cara, que o pássaro expulsa o Percival. Percival cai de cara no chão. E ele fala, aterrissagem super sucessiva. E o episódio termina com o Percival achando uma raposa. Bom, a Andy, meio que ela tem o estilo do Marshall, a Andy de Marshall, onde tem o Joe Cream. Só que essa aí é muito mais fofa. Gente, eu amei o primeiro episódio de Mokoshiroko. Finalmente, Percival vai às telinhas, nos encantando com sua fofura e curiosidade. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Você já começa meio que odiando meio que o Aeroside. E, gente, isso é só o começo. Pois nos próximos episódios vai melhorar cada vez mais. Bom, esse foi o primeiro episódio de Mokoshiroko. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.